E acabou o tempo para a defesa do Bolsonaro apresentar suas alegações ao Alexandre de Moraes. A defesa de fato apresentou, o Alexandre de Moraes vai avaliar e a gente vai ver aqui agora o que falou, o que de fato trouxe a defesa do Bolsonaro em relação aos indícios que a Polícia Federal apresentou em relatório. Vamos lá? Muito bem, minha gente, ó. A gente está fazendo esse corte às 20 horas e 31 minutos desta sexta-feira, 22/8. E isso tá saindo quentinho, tá? Quentinho. Quem vai me ajudar nessa missão é a Bruna Bufara, que tá aqui, ó. Você pode seguir a Bruna no @brufara nas redes sociais. Pode me seguir também aqui ó, no @lu.junior, se você quiser. Bru, acho que é legal, de repente, a gente já mostrar a reportagem. Em seguida, nós temos o documento inteiro para mostrar Bora aqui na lá. íntegra, né? Vamos lá, na íntegra. Maravilha, então vamos lá. Vamos lá, apresentar. gente, porque respondeu ao STF, chegou a defesa dele, Jair Bolsonaro, que deve estar passando mal da barriguinha. Vamos lá. Opa, tá sem áudio, daí não tem como, né? Vamos lá. Pedaço dela aqui, que é a segunda página, em que os 3 advogados do ex-presidente da República se manifestam dizendo o seguinte: o relatório da Polícia Federal causa espanto, encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, expondo sua vida privada e acusando-o de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. Segue aqui a defesa. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com fatos em apuração, afinal não parece ter relevância para a investigação o fato de o presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato à presidência da República. O objetivo do inquérito é proteger o Estado democrático, mas diversas leis são lançadas ao lixo. E aí a defesa também alega que conversas privadas, movimentações financeiras, pagamentos feitos a profissionais, tudo foi cuidadosamente transmitido à imprensa como se dados bancários não fossem protegidos por lei. E cita ainda o fato, segundo a defesa, de que uma transferência de dinheiro para a esposa de valores com origem lícita foi anunciada com base em fontes como um indício de lavagem de dinheiro. Então, cadê a origem lícita do dinheiro? Acho que era trabalho da defesa mostrar. Exatamente, olha só, a gente tem o documento aqui da defesa em si, né, na íntegra. Bru, eu vou passar essa primeira página, que é todo aquele, o contexto. Claro. E aí eu gostaria de a tua ajuda pra gente trazer essa Olha parte lá, aqui. a primeira Começo. vez que aparece aí. Lawfare. Gente, lawfare, vale lembrar, termo que ficou conhecido durante a defesa do ex-presidente Lula, gente, na Lava Jato. Então, quando Lula estava lá como ex-presidente sendo investigado na Lava Jato, foi o termo lawfare, que faz referência ao uso de instrumentos da lei para perseguir e prejudicar adversários políticos. A tese da defesa do petista levou ele a ser solto, após virem à tona áudios mostrando a atuação indevida de integrantes da Lava Jato. Então, assim, no caso, na investigação do presidente Lula, lawfare foi usado devidamente. Agora vamos para a defesa de Bolsonaro. A mais indisfarçada manifestação do lawfare. Relatório da Polícia Federal causa espanto, encaixa-se como peça política, objetivo de desmoralizar um presidente da República, que ainda é um líder político. Gente, você está inelegível, né? Vamos lá. Expondo sua vida privada e acusando-os de fato tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. Ô, Lúcio, você acha que o pedido de asilo argentino é um disse-me-disse? Definitivamente não, né? Definitivamente não. É um indício fortíssimo ali de tentativa de fuga, né? Fortíssimo. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato do presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato à presidência da República. Olha, vamos lá também, né, Lúcio? Um dos seus filhos está lá, chantageando o Brasil. Uhum. Exatamente.
De novo, me parece ter relevância. O objetivo do inquérito é proteger o Estado democrático, mas diversas leis são lançadas ao lixo. Juro, nossa, que poético, né? Nem para fazer poesia. Ô, gente, vamos lá. Falar em juridiquês, você tem muita oportunidade de falar bonito. Aí você vem me falar que diversas leis são lançadas ao lixo? Ai, gente, usa um latim, pelo menos. Vamos lá. Conversas privadas, movimentações financeiras, pagamentos feitos a profissional, tudo transmitido à imprensa. Aí aqui a gente vem, né? O pior é a transferência de dinheiro para a esposa, de valores com origem lícita. Aí aqui, eles não citam a origem lícita do dinheiro. Eles colocam, escrevem que a origem foi lícita, mas não citam qual é a origem lícita. Então, eles citam que teve um indício de lavagem de dinheiro, mas não defendem e não desmentem. É necessário presumir que os investigadores sabem o que é o crime de lavagem, que determina origem ilícita e não se consubstância com depósitos via Pix para familiares. Então, o objetivo é o massacre e desmoralização, ou seja, é lawfare em curso. De novo, como eu falei no meu corte anterior, Lúcio, 24 transações foram feitas de Pix de Eduardo para Eduardo mesmo, com movimentações de milhões de reais que não batem. Olha, sinto muito que isso está acontecendo dentro de uma mesma família, e que a família é toda de políticos, mas as movimentações estão de fato suspeitas, como diz o COAF. Nessa página aqui da 3, ele traz um contexto do que é o lawfare, né? Você já trouxe aí pra gente. Mas acho que é interessante a gente descer um pouco aqui, porque ele está falando de lawfare e me parece algo muito, muito pouco palpável ele conseguir convencer o Xandão disso. Esse é um ponto relevante, Bru. O asilo político, a irrealidade da narrativa se mostra inaceitável, a começar pelo documento que a autoridade policial chama de Minuta de Solicitação de Asilo Político. Ué, não é? E não era, gente? Pois é! De acordo com o próprio relatório policial, o documento foi salvo no aparelho celular do ex-presidente 2 dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, em 10 de fevereiro. Disto, incrivelmente, conclui que, embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal. E aí vem a defesa dele, né? A autoridade policial evidentemente sabe, posto que se disso, que para se aventar de uma prisão preventiva é preciso haver fato contemporâneo, mas ainda assim tem apenas um documento que reconhece ser mero rascunho antigo enviado por terceiro, além da indeclinável constatação de que tal pedido não se materializou. É aquela velha tese, Bro. Se não aconteceu, eu não fiz. Não fiz nada disso. Não tava Minuta do tentando. golpe? Se não aconteceu, não fiz. Minuta de pedido de asilo? Se não aconteceu, não fiz. Aí, 3. A mensagem apenas recebida do telefone de Braga Neto, Bru. Vamos lá. Ainda mais estarrecedora é a tentativa de tirar alguma conclusão a partir do SMS de 2024 ao telefone do peticionário. Tudo que o relatório final registrou foi que foi identificada a mensagem recebida por SMS por Jair Bolsonaro por meio do seu telefone, enviada pelo usuário do telefone. Tananã. O contato escreveu: estou com este número pré-pago para qualquer emergência. Não tem zap, somente FaceTime. Abraços, Braga Neto. Somente FaceTime pega muito. O teor da mensagem não podia ser mais vazio. Contudo, a ausência de resposta é mais do que esclarecedora sobre a perseguição aqui apontada. A mensagem foi apenas recebida! Exclamação. Sem notícia de resposta, sem qualquer reação, sem qualquer comunicação por parte do ex-presidente. Ainda assim, para a Polícia Federal, o recebimento da mensagem corroboraria a hipótese de que os réus Jair Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto descumpriram medidas cautelares de proibição de manter contato durante investigação realizada pela Polícia Federal no âmbito da petição e revelaria total desprezo e alienação quanto ao caráter vinculante das decisões emendadas pela Suprema Corte. E vamos lá, gente. Se na mensagem ele cita que só tem FaceTime, ele está sugerindo contato também, né? Uhum. Diga, Lúcia. Tem essa pergunta final aqui, é muito dramática, né? O ex-presidente teria descumprido as medidas cautelares de proibição de manter contato com o seu silêncio. 2 interrogações.
Conversa com o advogado Martin De Luca. E aí a defesa traz: é neste vazio de indícios que também surgem as mensagens com o advogado norte-americano Martin De Luca. Antes mesmo de apresentar as mensagens, a Polícia Federal entendeu o mais importante destacar uma contextualização fática sobre o interlocutor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou pular essa parte aqui, vamos direto para a defesa. O que importa, a priori, seria o interlocutor, bem porque, conforme se vê do restante do relatório, as falas propriamente ditas passam longe de sustentar as conclusões lançadas pela Polícia Federal. De início, é pertinente lembrar que todas as trocas de mensagens são anteriores às cautelares. E aí, a gente tem ainda 5, as conversas de WhatsApp, Bru. Por fim, é necessário registrar de forma clara que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar. Que eu saiba, ele esteve proibido de se manifestar. Sim, Né? Tanto é que está em prisão domiciliar por conta disso. exatamente. Até o último dia 17 de julho, o peticionário podia conversar livremente com o filho, inclusive sobre a sucessão nas eleições presidenciais. De fato, as conversas recortadas pela PF desmentem a ideia de uma atuação coordenada. Servem mais às manchetes do que aos autos. Afinal, a participação nas eleições dos personagens políticos citados nas mensagens é lícita. A participação do ex-presidente no debate também. Ainda assim, a desavença entre o peticionário e seu filho sobre o tema mereceu destaque no trabalho policial e ganhou manchete dos jornais. Relatório quis destacar o peticionário falando de pesquisas em intenção de voto, seu filho criticando o outro pré-candidato, os desencontros de opiniões e mesmo a briga íntima e privada entre pai e filho. Tudo muito prontamente publicizado e publicado. Nada disso deveria importar, tal. Ainda assim, não é coincidência que os jornais de hoje já destacam a influência direta dessas conversas. De toda forma, o que está presente nas trocas, ainda que não tenha sido destacado pelo trabalho policial, é que a conversa com Eduardo termina quando Vossa Excelência proíbe o peticionário de falar com o filho. Em mais uma demonstração de obediência. Nossa, que bom que isso tá em negrito. Olha, aí tem uma série de outras informações aqui, mas ele encerra, eu vou parar por aqui também. A questão é, Bru, eu queria a tua opinião em relação a isso, né? Você acha que é uma sustentação suficiente para evitar uma preventiva? Ai. Fica o Moraes dizer. Eu não posso dar a minha real opinião, porque na minha opinião, a minuta a minuta do asilo político é um documento, ele é um documento que tem a intenção da fuga. Isso não está bem explicado na defesa. A questão dos PIX ilícitos também. Hoje saiu notícia da COAF com suspeita de lavagem de dinheiro, então a defesa, ao meu ver, de Bruna, pessoa física, não há motivos suficientes para ele ter se defendido nessa defesa do Bolsonaro, não. Eu acho que ela tá vaga, inclusive branda, propositalmente branda, e se alongando em termos que não são necessários, justamente para ter uma defesa mais longa ali, para se alongar e falar sobre mensagens de WhatsApp com o filho, explicar o que é lawfare, ao invés de fato ir direto ao ponto e explicar o descumprimento das cautelares, né? É o famoso encher linguiça, né? São 12 Exatamente. páginas de defesa em que de defesa mesmo tem pouca coisa. Tem muito mais questionando as ações da Polícia Federal do que explicando, como, por exemplo, esse documento no celular do próprio Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, né? Estava no celular do Jair Bolsonaro. O título, o nome do documento era Carta Jair Messias Bolsonaro. .doc. Né? Então, não tem nem como dizer que não fui eu, não era comigo, estava no celular dele. Né? Então, se você tem um documento pedindo asilo político em outro país no teu celular, seja rascunho ou não, existe uma intenção. Né? A gente viu o próprio Xandão passar pano em relação à tentativa ali de buscar, né, passaportes portugueses ali da família do Cid e tudo mais. Não sei se o Alexandre de Moraes vai deixar passar isso. A minha opinião, e aqui não é informação, é opinião, é de que vai. Tá? Me parece que a bola está muito perto do gol em relação ao julgamento para ele dar uma preventiva agora. Não querendo desanimar vocês, mas eu acredito que não vai ter essa ação agora. Eu acho também porque isso acaba alimentando o vitimismo desnecessário, quando daqui a pouco terão ações mais concretas.
Exato. Mas quem sabe, né? Se acontecer, vocês sabem que a gente vem ao vivo pra cá. Bru, ficamos por Exatamente. aqui? Ficamos por aqui, pessoal. No Valeu, freestyle. gente. No freestyle.